esse Ciro Nogueira falando, eu acho que nem ele acredita nisso que ele está dizendo. Mas vamos lá, é do jogo. Vamos ouvir os debatedores, porque o que eu digo aqui também não importa muito, né? Não faz muita diferença. Vou começar com um convidado especial nosso hoje, nosso amigo Jesuíno Boabadi, servidor público da Segurança, que ele é muito polêmico, né, nas redes sociais, principalmente nas suas redes sociais, ele é muito enfático, né, nos seus comentários, nas suas análises, defende com muita veemência, né, aquilo que entende ser o mais correto, seja certo ou seja errado para alguns, ele defende com muita veemência, né, os assuntos que discute aí nas redes sociais. Jesuíno, aquilo que a gente chama de aguerrido, né? Seja bem-vindo, Jesuíno, boa noite, satisfação tê-lo conosco aqui no nosso News 5.1 e já começo com você que também já esteve na condição de deputado e conhece muito bem esse meio político. Por favor, analise aí a fala do senhor presidente da República e também do Ciro Nogueira. Boa noite, Cícero. Boa noite, Moisés. Boa noite. Samuel Costa, doutor Samuel, doutor Buiú, a todos os telespectadores, internautas. Para mim é uma grata honra poder estar aqui novamente no News 5.1, né? E poder falar um pouco daquilo que a gente vivenciou, inclusive, como você falou, né? Falar de política é algo hoje que na sociedade brasileira é algo que repugna muitas pessoas, né? Causa uma repulsa, né? Mas eu posso falar que existem pessoas boas, né? Pessoas boas que ainda acreditam em dias melhores. Sem política a gente não vive o Estado de Direito. Uma república do Brasil, na Carta Constituinte, ela é consagrada ao direito do cidadão votar. É obrigatório, né? Você votar e poder eleger seus representantes a cada 2 anos. A nossa vida é política até dentro de casa, né, Josino? Com certeza. Em casa a gente vive na política, né? Tem regras para ser seguidas, tem tudo. Eu acredito em dias melhores, eu acredito ainda que a nossa democracia ainda deve permanecer. Sobre a fala do presidente Lula, a gente entende que, além de ele ser uma pessoa que tem uma bagagem aí ao longo de vários anos, que foi presidente, também indicou a sua substituta, que foi a Dilma Rousseff, ele sabe como fazer esse jogo político ali dentro do Congresso Nacional. E lá dentro do Congresso Nacional, Ciro Nogueira já foi aliado de Lula. Recentemente era aliado do Bolsonaro. E até no meio desse mandato do presidente Lula, vocês não estranhem que ele já está aliado também ao presidente Lula. Porque o que interessa é a permanecer no mandato de deputado federal, senador e assim sucessivamente, fazer as suas composições partidárias e perpetuar por muito tempo aí no mandato, né, eletivo, no caso de senador, de deputado, governador, né? Então isso que ele almeja. Faz esse discurso falacioso, mentiroso, que você percebe que é mentiroso, dança conforme as cadeiras, dança conforme o ritmo que lhe convém, né? Então o Lula tem uma fala agora mais pautada naquele entendimento, que ele não governa naquele tempo de 2002, quando assumiu o primeiro mandato. Hoje o Congresso Nacional mostra para ele que ele tem que liberar a emenda, ele tem que dar os cargos, ele tem que realmente assumir um diálogo, uma governança do toma lá da cá. E é escrachado. O presidente, então, que foi, no caso, o perdedor, o presidente Bolsonaro, falou que não ia fazer, mas nós percebemos e nós vimos que ele fez. Entregou cargos, fez um acordo com o Centrão sob pena de sofrer um impeachment. Então a minha análise é essa. Entra político, sai político. Enquanto nós estivermos nesse Estado democrático de direito e nessa democracia, vai haver esse toma lá de cá, infelizmente. Mas o que eu torço sempre é que o nosso país seja melhor para os nossos cidadãos brasileiros, que são mais de 268 milhões de brasileiros, né, que esperam por dias melhores. Muito bem, Samuel Costa, boa noite, seja bem-vindo. Você que sempre está presente em todos os pleitos eleitorais, você também é um defensor do repartir para poder estar junto ou para poder ter alguma chance? Boa noite aos nossos telespectadores do News 5.1, ao nosso eterno deputado estadual Jesuíno Boabadi, Moisés Cruz, a você Cícero, Juninho na nossa técnica, e ao nosso pai de Ná, Arnaldo Buiú, que mais uma vez
faz uma previsão assertiva quando afirmou categoricamente que até mesmo o início do segundo semestre de 2023, boa parte do Centrão estaria sentando no colinho do papai, do Lula, e mais uma vez a profecia se cumpre, viu, Buiu? É preciso destacar isso aqui publicamente, que você havia relatado isso, assim quando concluiu-se o término das eleições do segundo turno em 2022. É público e notório que esse modelo de coalizão, liberação de emendas parlamentares, não foi uma coisa criada pelo Lula, muito menos pelo Bolsonaro e muito menos ainda pela ex-presidente Dilma. Desde quando o Brasil tornou-se uma república, sempre teve esse modelo de coalizão, onde o ato administrativo do chefe do executivo, seja no âmbito municipal, estadual e federal, obedece, via de regra, os atos vinculados. E é bem sabido que a maioria desses atos sendo vinculados, pouquíssimas coisas ele pode fazer através da discricionalidade, que é fazer a nomeação de ministros, de secretários no âmbito do Estado e municipal e assim sucessivamente. E alocar os recursos a qual ele entender ser viável e necessário. Agora, é muito ruim a gente discutir isso aqui, né, de forma muito rápida, porque, lamentavelmente, os bons parlamentares no âmbito dos edis, né, nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Iniciadora, Câmara Federal, no Senado Federal, muitas das vezes não são reconduzidos. Há uma nítida pobreza legislativa, onde inúmeros parlamentares, não só nessa legislatura, como em legislaturas pretéritas, preferem se apequinar na atribuição atípica, que é a distribuição de emenda parlamentar. E pessoas que participam efetivamente das comissões temáticas, discutindo, legislando, fiscalizando, cobrando melhoria, muitas das vezes são mal interpelados pelos próprios partidos políticos e, consequentemente, no momento de exercer o voto, o eleitor é induzido a votar naquele ou naquela que mais levou recursos públicos. Então, esse modelo foi utilizado, semelhantemente, em todos os outros governos passados, após a redemocratização do país. Só que a diferença é que com Lula ele consegue fazer com que os seus aliados sigam a vontade do governo. E nesse momento agora, os pacotes de ideias que foram apresentados pelo presidente Lula vai no sentido de ao menos resolver ou minimizar o sofrimento do povo brasileiro. Então, ao meu ver, essa fala do Ciro Nogueira é simplesmente uma fala inócua, totalmente vazia, e é um discurso para tentar assegurar, tanto no republicano, no progressistas, no próprio PL, aquelas pessoas mais alopradas que, digamos, ser um pouco mais ideológica para o ramo da extrema-direita. O dono da caneta agora, que gerencia, que está protegendo o cofre da República Federativa do Brasil, é o atual governo Lula. E para isso se faz necessário que parlamentares equilibrados, que pensam em disputar eleições futuras, até mesmo a sua reeleição em 2026, venham se acomodar dentro desse projeto de governança participativa. O mesmo povo que elegeu o Lula presidente da República foi o mesmo povo que elegeu de forma direta os 513 deputados federais e os 27 dos 81 senadores nas eleições de 2022. Então, tolo e bobo é aquele que acreditar que depois das 72 horas as Forças Armadas tomarão poder e colocarão Bolsonaro na presidência da República. Isso é um devaneio sem precedente. O povo brasileiro fez sua escolha e, para isso, aquele parlamentar que tiver minimamente uma capacidade cognitiva de raciocinar bem, vai entender que tem que ficar do lado do governo. Tanto é coisa boa que o Lula não leva para o lado pessoal. Rondônia, 70% votou no Bolsonaro, 30% votou no Lula. E ele está sendo o único governo capaz de liberar a tão sonhada ponte binacional Brasil e Bolívia, que vem dentro do Tratado de Petrópolis. Então, eu espero aí que o André Fufuca, outros deputados de centro, possam votar com o governo as coisas que são boas e fiscalizar as coisas que eventualmente puder ocorrer que traga prejuízo ao erário. Moisés Cruz, boa noite, seja bem-vindo. Seu comentário sobre os dois temas apresentados aí. Boa noite, Cícero. Boa noite ao nosso deputado aguerrido, né? Que quando você disse que ele é um cara de rede social, eu cumprimentei, né? É aguerrido, jesuíno, né?
Bota pra cima. Boa noite, Samuel, Buiú. Em especial a vocês, que eu já acostumei chamar de Nação Rema. Sejam todos muito bem-vindos e mandem as suas mensagens. Com relação ao presidente Lula, é um bravateiro, né? Tá ficando cada dia pior. Cada dia mais bravateiro, fala coisa com coisa. Agora mesmo já mentiu para vocês, telespectadores. Quem tá dizendo aí que quem dá ministério é presidente, isso é papo furado. Um presidente fraco que nem ele, sangrando, capenga, que ele não tem base, não tem nada. Ele vive na mão dos partidos. Se o partido amanhã exigir a saúde, o Bolsonaro ele tem que entregar. não ficou na mão de ninguém, né? Mas é bom a gente dizer isso. O Bolsonaro tinha povo. Bolsonaro tinha povo, não gastou que nem ele tá gastando. Ele não tem povo. Não ficou na mão de ninguém, né? Ele é capenga. Esse não adianta você vir com o seu pezinho esquerdo aqui, querer defender Lula. Não adianta, você tem seu pezinho, não venha com essa. É capenga, é o governo capenga. Bolsonaro era muito mais forte, não venha com essa. Não, Bolsonaro... não ficou na mão de ninguém, não, isso aí... Ficou, não tem, ficou. Ah, não, ficou. achei que não tinha ficado. Só que nesse nível não. Olha, o Lula só está sustentado, pessoal, porque existe um sistema segurando o Lula. Não sei se você sabe aqui. Existe um sistema. O judiciário está segurando. Os jornais não batem. Caladinho. Abre os jornais aí todo dia, vê se tem algum batendo no Lula. Igual batia no Bolsonaro. Abra lá. Se tivesse, o Lula já tinha caído em menos de 6 meses, pessoal. Do jeito que levantou, cair, é fraco. Já nasceu podre. Esse daí é maduro, igual aquele lá da Venezuela. Já nasceu podre. Não vai pra frente. Aí ele vem da onde bravateiro, dizer, não, porque quem dá ministério... Isso é para presidente forte. Um presidente que tenha consistência. Ele foi eleito pelo sistema, ele não foi eleito por povo. É um sistema que se uniu, a mídia fazendo a parte dela, fulano fazendo a sua parte, ciclano atacando por outro campo. Ele mudou vários flancos. Quem serviu sabe o que eu estou dizendo. Ele montou várias frentes de artilharia e botou para cima. É um sistema. Agora ele está pagando preço, ele é capenga. Se alguém desse sistema abrir mão, vamos tirar aí, se o Pacheco abrir mão, ele cai. Se o STF, TSE abrir mão, ele cai. Qualquer um do sistema que abrir mão, ele cai. Ele é um presidente. Não adianta, Samuel. Não adianta ver aqui. É um presidente fraco, é fraco. Ele é fraco, é um presidente fraco. E tu vai cair. Tu fez 1000 votos vai cair. Não, tu não queira comparar, Samuel. Isso é uma comparação de Davi contra Golias. Fez 1000 votos. A comparação de Davi contra Golias. Lula fez 60 milhões, é fraco. E aí vem dizer, não, porque quem dá ministério aqui é presidente. Que conversa é essa? A hora que botarem pra cima dele, ele tem que dar e não tem saída. Eu e Moisés ele tem que entregar. Agora, o que ele fez ali, Cício? Ele deu um apito, sabe quem? Não foi em mim, não. Ele deu um apito ali, não foi em ti, não. Ele deu um apito foi pego o cuecão de couro, com 200 mil foi aquele cuecão. Ele deu um apito no cuecão lá, que estava negociando o ministério sem falar com ele, negociando com republicanos. Agora, pessoal, é bom você aprender uma coisa. Quando falaram que só existe a polarização e que ela era ruim, eu vi vários colegas dizendo que a polarização é ruim. Você viu por que aí, ó, a polarização é importante? Porque estava lá o republicano já querendo ali flertar com o Lula, flertar com o governo, querendo um carguinho, Então o pessoal eles não têm definição política, eles não têm posição, eles querem espaço, eles querem grana, eles estão naquela deles, igual PP, PMDB, republicano, o republicano está entrando nessa, mas o Tarcísio já disse, se o republicano inventar de fechar com o PT, ele cai fora. Aí deram uma segurada, mas vocês já viram, esses partidos não têm ideologia. O PT pode falar mal deles, mas eles têm uma ideologia. Pode falar mal do Bolsonaro, mas tem uma ideologia. Então no Brasil só tem 2. Ou é PT ou é Bolsonaro, porque os outros mas Bolsonaro não é partido mais. Não, Moisés. Moisés, tu assistiu aquele filme Onde os Fracos Não Têm Vez? Chegou a assistir? Já, o Lula é esse. O Lula é o desse. O Lula é o desse, é o fraco. O Lula é o fraco. Ele não podia ser chamado para ser protagonista desse filme, né? Pois é, tá fraquinho demais, né? Pois é. Muito bem. Arnaldo Lourenço, boa noite. Arnaldo, 20, 27, 34, 44, 50 e 54. Esses foram os números de hoje da Mega Sena que acumulou. Eu queria ver se você me dá uma mão aí para o próximo fim de semana, já que o Samuel disse que você é um visionário, né? Que disse que ia sentar no colinho do papai. Como é que ele chamou você? Mãe Arnaldo? Pai de Ná. Se você puder me dar uma mão aí para o próximo fim de semana, seja bem-vindo ao Nisso em Ponto 1 e reflita se você pode me ajudar aí no próximo sábado. Boa noite. Antes de cumprimentar as pessoas, eu posso te arrumar o dinheiro para você jogar. Não, para jogar eu tenho. Pedir uma mão? Não, eu quero essa sua visão, um visionário dos números aí. Joga e divide comigo. Bom.
Só para reforçar, viu, senhores e senhoras, acumulou a Mega Sena, né? Os números sorteados Bora hoje, fazer o bolão. 20, 27, 30, 34, 44, 50 e 54 está acumulado em 60 milhões. Agora sim, me desculpa, pode continuar. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite aos nossos contemporâneos, nossos velhinhos. Boa noite, Jesuíno, satisfação em tê-lo aqui conosco, com uma pessoa de caráter libado e um lutador sempre aí, né, de uma maneira geral e principalmente para a sua categoria. Gostaria que você fosse mais reconhecido por ela. A nossa Briosa, que eu digo que é a melhor polícia militar do Brasil, está em Rondônia. Ela te deve muito. Você construiu esse status para ela, junto a ela. Lembro muito bem da sua luta frente aos governos anteriores para proteger essa turma. Moisés, Cícero, Samuel, toda a nossa técnica e você que nos permite adentrar aí na sua casa. Eu venho dizendo sempre, mas não é questão de ser pai de Iná, mãe de Iná, Walter Mercado, Cigana da Esquina, Axé, Oxê do Balacobaco. O Liguejá está vivo ainda? Não sei. Você está falando dele aí, do Walter Mercado? O Balacobaco, esses pastores que fazem, como é que é o nome da coisa? Profecia. Profecias, profetas. Então não tem nada a ver. É estudo mesmo, é tempo, porque o fato de ter um centrão, o centrão surgiu desde a redemocratização do país. Né? Não falo de República, porque tinha Arena e MDB, eram dois partidos, e a Arena é que tinha essa galera não ideológica, e o MDB é que tinha um pessoal mais de ideologia. Hoje, quando se fala em partido, o único partido conciso de ideologia ainda é o Partido Comunista do Brasil. Os restantes não são mais. O Partido Comunista do Brasil ainda tem lá o marxismo, aquele pessoal lá dentro, esse pessoal meio doido, aqueles malucos que contemplam um pensamento ideológico, e eles estão na vibe deles e talvez não cresça por conta disso. A questão de centrão, ela agrega uma camada de partidos aí que os caras, eles estão lá para ver o lado deles. E para o lado que for a correnteza, eles estão juntos, eles nunca vão contra. Pode ser da direita, pode ser da esquerda, que eles não estão nem aí. Então, não seria nenhuma previsão, nenhuma premonição, nem coisa assertiva dizer, como eu falei, que todos viriam para o colinho do papai. E veio. E virá cada vez mais. E Lula, na sua sapiência, porque é inteligente, para governar nesse país, é lógico que você tem que passar manteiga no bigode do gato. O gatinho tem que lamber o bigode. Porque se você deixar, te complica. Ó, Collor não passou manteiga no bigode do gato, caiu. A Dilma não passou manteiga no bigode do gato, caiu. Mas, né? Arnaldo, você me permite? Permito. 15 segundos. Então, eu acho muito engraçado quando eu ouço, por exemplo, essa conversa mole do Moisés, dizendo, não, porque está com o povo, porque Bolsonaro estava com o povo. Fernando Collor de Mello também estava com o povo. E aí foi peitar o Congresso, Jesus. Foi peitar o Congresso, olha o que deu, foi impeachmentado. Caiu. A Dilma, a experiência do Collor não serviu para Dilma. Não. Ah, não, porque eu tenho o ex-presidente Lula por trás, vão pro pau. O que aconteceu? Foi para casa. Tchau, querido, foi embora cedo. Cícero, permite eu discordar? E aí, Você não, eu vou permite te dar depois, eu vou te dar 15 segundos, 30 segundos. Então, assim, não adianta, o Jesuíno sabe disso. Esse é o jogo, é o jogo dentro das 4 linhas. Você tem que acordar, e se não acordar, amigo, então você fica quieto, não tenta dar uma de gostoso, porque a estrutura não permite que você seja gostoso. Obrigado pelo à parte. Pois é. Então, e a gente vem falando, e nós que estamos com a cabeça branca, temos um pouquinho de experiência, a gente sabe que sempre foi assim e sempre será assim. E eu tenho dito para que, igual eu estou falando, não digo, devem. Uma foi uma boa parlamentar aqui no
Legislativo Mirim, que foi a deputada Cristiane Lopes, né? Que todo governo é implicitamente necessária a oposição. A oposição te ajuda a governar. Porque a oposição nossa, ela é tão assim arvorada que quando está na iminência de acontecer qualquer coisa, ela avisa você antes. Você, opa, e você recua. Se ela fosse inteligente, ela esperava acontecer para te massacrar depois. Mas não, ela grita primeiro. É igual galinha, grita primeiro antes de botar. Né? Canta primeiro. Gritar depois não adianta. Então, eu tenho dito aqui para você, Cristiane Lopes, senta no colinho do papai e traz dinheiro para Porto Velho, porque senão você vai ficar no tempo e no espaço depois. Tenho falado também para o Fernando Márcio. Fernando Márcio, por mais que você não queira, senta no colinho do papai, porque a tua igreja universal já está doida para pegar um espaço lá, já pediu, pelo amor de Deus, isso, aquilo, outro e tudo, está orando para Jesus, está fazendo promessa, a Record quer dinheiro, e depois, se você não sentar no colinho do papai, depois você vai se arrepender, porque você não vai ter espaço. Então vem para o colinho do papai também. E é isso. A política, o exercício da política é essa. E eu não vejo negativo isso, não. Não vejo de forma alguma, porque, ao contrário do que muitas pessoas querem passar, que brigar por emenda é uma coisa ruim, é uma coisa desonesta, isso é burrice. O bom parlamentar, aquele que vai daqui para Brasília, que é pago com o nosso salário, ele tem que brigar muito por emenda, fazer muito acerto nos projetos que vai votar do governo lá e trazer emenda para o município. Esse é o bom parlamentar. Muito bem. Ainda no mesmo sentido disso que você falou, Arnaldo, as eleições do ano passado em Rondônia, não precisa nem ir para Brasília, em Rondônia, mostrou o que acontece com alguns que têm a soberba como o seu cartão de visita. É só lembrar, só voltar no passado que vai lembrar. 30 segundos, ô Moisés, vai lá. Vamos lá. O Collor chegou realmente carregado pelo colo do povo, derrotou um político experiente como o Lula, mas, infelizmente, confiscou o dinheiro do povo, amanheceu sem apoio. Aí o Collor, na reta final, sabe o que ele disse, meu povo? Não me deixem só. Fez um apelo, então ele não tinha povo. Essa frase não é de uma pessoa que tem povo. Não me deixem só, é sinal que ele não tem ninguém. E não teve ninguém foi lá apoiar ele, não foi nada. E quem votou pelo impeachment dele foi a população que votou no impeachment. Se tivesse pressão do povo, não teriam votado. Deputado não faz nada porque ele quer, ele sente a temperatura. Aqui eu estou do lado de um deputado, ele sabe como é que funciona. Se tiver temperatura, faz. Se não tiver, ele não é bobo, ele precisa de voto, ele não vai contra o povo. Collor ficou sozinho porque não tinha povo. Muito bem, olha, quer 30 segundos? Eu queria só para corroborar com o assunto. A gente está falando aqui da questão de divisão, da separação de poderes, né? Recentemente, o Poder Legislativo mostrou para o governo atual, mudando a nossa Constituição Estadual, que todo orçamento deve ser autorizado pelo Poder Legislativo. Ou seja, deve pedir benção ao Poder Legislativo. Mas sabe por quê? Porque havia já uma restrição do diálogo em liberar emenda, e não atender os deputados. Isso mostra que, infelizmente, nesse estado que nós vivenciamos que na verdade não é presidencialismo, né? A gente vive, não sei nem quem a gente pode falar, o doutor pode falar com propriedade depois. Nós temos um sistema híbrido. É algo assim, que se você não seguir as regras que atendam ao Congresso, você vai ser punido à altura. E qual é a punição? Inclusive vai sofrer, daqui a pouco vai ser falado aí. E vai do Parlamento Mirim ao presidente, né? Vai do Parlamento Mirim ao presidente essa regra, né? E a benção tem que ser dada sob pena de quê? Opa, e se falar, vai dar pedalada fiscal. Opa, então a gente vai iniciar um processo de impeachment. É assim que funciona. Tô falando aqui local, tá? Muito bem, vamos lá. Ô Jesuíno, você não sabe, mas eu acompanho muito o que você escreve nas redes sociais. Eu, inclusive, divergi de você sabe disso, porque eu sei que você lê o que eu escrevo, de um fato que aconteceu aí semana passada. Eu divergi da sua opinião, mas ao mesmo tempo que eu respeito muito isso, que você tem uma opinião muito firme. Então, seja correta ou não seja tão correta, enfim, você defende apresentando os dados que você acha que são, né, coerentes, né, que
sensatos em relação àquilo que você está defendendo. Eu acho muito importante isso. Ah, está certo ou está errado? É outra história. Aí a gente vai para o debate. Então, eu acho muito importante e eu acho que a política precisa disso. A política precisa disso. A gente tem que parar com esse negócio de Maria vai com as outras, ou de se esconder atrás do... Cara, vamos defender. Se é certo ou se é errado, deixa que a sociedade julgue. A sociedade julga, avalia se está certo, Samuel, se não está certo, enfim. Mas defenda, entendeu? Ei, Cícero, e nessa polêmica eu fiquei contigo. Eu li o artigo, eu fiquei com a tua linha de pensamento compactou. Mas aí já acabou. Não, agora eu posso falar, né? Mas assim, tu falou sobre a questão, eu sei que foi do afardamento do secretário de segurança. Eu quero dizer para vocês, quem foi militar e você foi, Moisés, dentro da polícia ou do militarismo existe o pilar que sustenta o militarismo, que é a hierarquia e disciplina. O secretário de Segurança Pública ele é bombeiro formado e tem toda a habilidade e tem toda a capacidade técnica para estar ali atuando como bombeiro. Eu falei do seguinte comentário. Ele vestiu uma farda de uma... Mas eu não citei nada, é você que está Não, eu quero falar, eu quero falar. Não, mas como não é que eu me importei. Do secretário aqui, eu vou dar o direito. Não, mas pode falar, ele tem todo o direito. E outra coisa, tenho muito respeito por ele. O que eu estou falando é o seguinte, se eu não falar, se eu não comentar, eu vou estar incorrendo numa omissão a qual eu mesmo sou presidente de uma entidade, uma das maiores ativos do estado de Rondônia. E todo momento nós militares somos punidos, inclusive, por manifestar o nosso pensamento dentro de uma rede social. Então, quando o secretário vestiu uma farda de uma especializada, que foi a Força Tática, e colocou o braçal, e colocou a boina, e foi atuar como policial foi ali que eu fiz a minha crítica. Mas para a sociedade, parabéns, porque não entende como funciona o militarismo. Prova tanto que o presidente Lula já está articulando, dentro de uma emenda constitucional, que haja a vedação para os militares participar do processo eleitoral. Entendeu? Então são coisas que nós militares vivenciamos que para a sociedade é muito fácil falar, não, ele está certo, bater palma, ir para frente. Eu parabenizo, ele podia botar qualquer farda e ir para o enfrentamento. Diferente, eu não ia comentar nada. Como foi o ministro Jobim, convidado pelo comandante general para vestir a farda e participar de uma solenidade. Era diferente, ele estava num evento solene. O Jobim não vestiu a farda e foi lutar numa guerra, num fronte. Não foi. Sob pena de colocar em risco a vida dele e de outros. Foi nesse sentido que eu coloquei. A gente podia explicar mais. Lógico, mas isso, como eu voto, o Estado de Direito é isso, a gente divergir, a gente poder falar e explicar. Todo mundo aplaudiu. Eu mesmo fui crucificado na rede social, apanhei igual, mas tudo bem. É o meu dever. Se eu não falar, eu sou omisso. E se eu falar, eu apanho e assim segue a vida. Muito bem. Eu entendi a sua manifestação e não critiquei você justamente por conta da associação que você está à frente, né? Aliás, a minha crítica, e eu sou um colunista que opino e posso criticar, foi principalmente quanto ao ex-comandante, hoje ex-comandante da PM, o que não interessa também citar o nome dele, mas que eu tenho informações muito confiáveis, de pessoas confiáveis, de amigos que eu tenho na tropa, né, dizer que ele fez um estradalhaço. Gente, então foi o seguinte, em vez de você reclamar do cara que botou a farda, vai você participar da operação, vai ser operacional. Em vez de ficar sentado no gabinete, vai ser operacional, vai junto. Isso cai muito bem aos olhos da sociedade. Vai junto, vai com a Força Tática, esse pessoal que está na linha de frente, que leva tiro, escambau, Força Tática, COI, essa turma que trabalha aí, que vira à noite, entendeu? Bravos PMs. Ah, mas tem gente que não presta. Mas tem em todo lugar, gente. Todo lugar tem. Eu conheço um monte de jornalista, entre aspas, que não vale nada. Tem em todo lugar. Entendeu? Agora, quem dá o sangue, quem trabalha, e eu sei de muita gente na Polícia Militar, na Polícia Civil, gente que paga. A gente que paga para comprar, porque sabe da burocracia que tem, às vezes, precisa de um papel. Aí vai lá, o agente paga, o escrivão paga. A gente sabe disso, o jesuíno sabe disso. Os policiais, às vezes, para não ficar enrolado no negócio, tiram o dinheiro do bolso. É assim que funciona. O sistema é travado. Então, foi isso que eu me referi, né, em relação a isso, né?
por causa dessa crítica interna e de uma pessoa que fica no ar-condicionado lá, enfim. Mas vamos lá, isso aí eu nem citei e o Arnaldo, 15 segundos, Arnaldo, porque eu já estou atrasado. O Juninho está ali de olho, porque eu já passei aqui do tempo. Vai lá. Bom, eu só queria complementar aquilo que o Jesuíno está falando. Jesuíno, eu te digo uma coisa. Essa emenda constitucional que vai se fazer, eu sou favorável a ela, mas que ela seja extensiva, que seja determinante proibir todo e qualquer servidor público, né, na área da educação, da área da saúde e da área da polícia militar. Mas com um detalhe, que pagasse a todos eles o salário de um deputado. Fosse a remuneração deles. Entendeu? Porque eles são tão importantes para um Estado. Olha só, você tirar um professor... 15 segundos, Arnaldo. Só terminar, é só para justificar. Nós vamos às 11 da noite aqui. Eu te compenso nas próximas. Você pegar um professor e tirar ele dentro de sala de aula para ser um deputado é um desperdício. Você pegar um delegado de polícia, igual uns fanfarrão, tem um fanfarrão que está aí, tirar ele de dentro da delegacia, você está entendendo? Que está ali para servir o povo, botar para ser deputado, para não fazer porcaria nenhuma, ficar só blasfejando, é um prejuízo. Você tirar um policial militar da coisa, é um prejuízo. Você tirar um médico, na carência tem médico, é um prejuízo. Então eu gostaria o seguinte, todos aqueles professores que seriam determinantemente proibidos, aqueles que exercem essas carreiras de Estado, de serem candidatos, para não gerar prejuízo para o Estado, mas que recebam o salário de um deputado. Muito bem. E ainda, só para concluir aqui o assunto, Jesuíno, eu vou fazer justiça, tá? O general Peri, que era o comandante do Exército, ele não convidou o Jobim uma única vez. O Jobim participou de operações militares, usando a farda camuflada como Jobim, né? Porque estava na condição, né, de ministro da Defesa. Claro que ele não pegou arma, não atirou, não era isso, mas ele naquela condição de ministro da Defesa, você sabe o que é hierarquia e disciplina, né? É óbvio. Então ele estava ali como a autoridade maior, digamos assim, mas ele não interviu de maneira nenhuma, né?